Paz, Senhor, meus irmãos. Hoje a gente vai continuar a entrevista que nós tivemos com o pastor Cláudio Honor de Andrade. E os irmãos podem acompanhar aí o restante da entrevista dele. Como que a gente pode tirar maior proveito do nosso estudo bíblico, da nossa leitura bíblica? Praticando a Bíblia. Praticando a Bíblia. Quando nós lemos apenas para pregar, ou para evangelizar, ou para escrever um livro, nós corremos o risco de esquecer o texto estudado. Então, em primeiro lugar, eu leio a Bíblia para estar bem juntinho com o seu autor. Entre eu e o autor principal, que é Deus, eu não vejo distanciamento algum. Dizem que há um certo distanciamento hermenêutico autoral entre o leitor e a Bíblia. Quando você lê a Bíblia como a inspirada e inerrante palavra de Deus, você não vê, você não sente esse distanciamento. É como se eu estivesse lendo a Bíblia e falando com o meu Senhor, como eu estou falando com você, Bruno. É dessa forma. Quando eu oro, eu sinto que o Senhor está pertinho de mim, ouvindo. Por esse motivo, eu não posso ser tolo em minha oração. O mesmo se dá com a Bíblia Sagrada. É Deus falando comigo. Que distanciamento é esse? Que dificuldade alguns eruditos procuram colocar no caminho dos servos de Deus para que não leiam, para que não sintam e para que não vivam as Sagradas Escrituras? Eu fico preocupado com isso. E é um distanciamento que a Bíblia não tem, não... A Bíblia não diz. A Bíblia não diz acerca desse distanciamento. Satanás, no entanto, procura colocar embaraços em nosso caminho. É claro que nós vivemos no século XXI, e Isaías, por exemplo, viveu no século VIII a.C. No entanto, o Espírito Santo que inspirou Isaías é o mesmo Espírito Santo que hoje me ilumina a entender as profecias e arcanos de Isaías. Deus não muda. A palavra do Senhor é para sempre. Então, é praticar a palavra. É meditar a palavra de Deus. É meditar na palavra de Deus. É quando você está em dificuldade, Senhor, eu ia a tua palavra. Como eu devo aplicá-la agora a essa situação particular? Senhor, eu estou enfermo. O que eu devo fazer agora? Aí você lembra do salmista. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. É praticar a palavra. Pastor, eu lembro que recentemente o senhor publicou um vídeo no seu canal no YouTube mostrando a sua biblioteca. Sim. E nesse vídeo aí o senhor mostra a sua primeira Bíblia, a Bíblia que o senhor leu já algumas vezes. E algo me chamou bastante atenção nesse momento, que foi que o senhor disse que já leu essa Bíblia várias vezes em voz alta. Sim, sim. Por que em voz alta, pastor? Olha, é um costume que eu cultivo até o dia de hoje. Quando eu era mais jovem, eu tinha um problema sério de fala. Eu era praticamente gago. Eu falava com dificuldades, aí eu comecei a ler em voz alta. Lia jornais e principalmente a Bíblia Sagrada, aquela Bíblia de couro que me deu meu pai. Aí comecei a lê-la. Minha mãe estava na cozinha fazendo os afazeres domésticos e eu, sentado à mesa, lendo a Bíblia. Começava em Gênesis, ia ao Apocalipse. Depois voltava ao Gênesis. Eu era adolescente, né?
e gostava muito, e o Senhor abençoou-me. Aí eu fui desenvolvendo a minha dicção, a minha voz, o Senhor abençoou-me nesse particular. Como eu disse, eu fui trabalhar no rádio, lendo em voz alta, e hoje eu posso falar sobre a minha experiência com a Bíblia. Hoje, como eu leio a Bíblia? Em primeiro lugar, às vezes eu me levanto 3h30, 4h da manhã e vou à sala ler a Bíblia. Eu ligo o YouTube em hinos evangélicos da Rússia, Alemanha. Eu gosto muito de ouvir também os irmãos indianos. Cantam hinos clássicos de forma maravilhosa. Deixo baixinho. Em primeiro lugar, eu vou ler a Bíblia em espanhol, Reina Valera de 1909. Leio em voz baixa. Aí eu vou ler a Bíblia em italiano, de Deodati. Leio-a em voz alta. Assim eu ouço, vejo e gravo melhor. Eu acho a língua italiana muito bonita. Terminada a leitura em italiano, um capítulo, aí eu vou ler a Bíblia em francês. Eu já li Louis II em francês, em voz baixa, mas eu estou lendo a Bíblia de Ostraval, se não me engano é esse o nome, Ostraval ou Astraval, uma belíssima tradução francesa, e leio-a em voz alta. Depois eu leio 3 capítulos em português, que eu estou lendo atualmente. O livro do Apocalipse, porque em minha igreja eu estou ministrando este estudo. Em seguida eu leio Ezequiel, depois leio o livro de Atos dos Apóstolos. Eu amo o livro de Atos dos Apóstolos. É claro que eu amo toda a Bíblia, mas o livro de Atos exerce sobre mim um poder muito grande. Como é bom caminhar com o apóstolo Paulo. Como é bom. Aí, depois dessa leitura em português, aí eu vou ler a Bíblia do Rei Tiago, King James Bible, e leio-a em voz alta. Quando eu tenho dificuldade com alguma pronúncia, aí eu procuro ver a pronúncia direitinho, porque dessa forma a palavra de Deus fica gravada em mim. É em inglês que o senhor lê, Em né? inglês. Embora eu não fale inglês, o Senhor tem me ajudado a entendê-lo muito bem. Eu fico, vejam bem, eu faço isso porque Deus tem me ajudado. Se ele não me der saúde, como eu posso estudar-lhe a palavra? Como eu posso orar? Mas o Senhor tem me ajudado. Aí, durante o dia, eu escrevo. Geralmente eu escrevo 2 trabalhos, porque o Senhor tem me ajudado. Em seguida, lá para 5h da tarde, eu retomo os meus estudos bíblicos. Aí é um estudo mais particularizado. Não é tão devocional quanto o primeiro estudo. Aí eu leio um capítulo do Antigo Testamento em hebraico. É claro que não consigo ler o capítulo todo em um único dia. Então eu faço o revezamento. Hebraico, grego, grego, hebraico, hebraico, grego. Depois vou ler a Bíblia em russo. É uma língua um pouquinho difícil,
É uma língua um pouco difícil, mas muito bonita. É um dos idiomas mais formosos que há. É mais difícil que o alemão, pastor? É mais difícil que a língua alemã. É mais difícil. É um outro vocabulário, não é? É um outro vocabulário, embora seja do mesmo ramo indo-europeu. Aí eu leio uns 6 versículos por dia. Os 6 versículos é um estudo recente, não é? É um estudo recente, mas eu me deleito com a língua russa, lendo a versão que eu leio a Bíblia em 2 versões, eu leio a Bíblia em russo em 2 versões. A versão sinodal, de 1876, é o russo clássico, e depois uma versão moderna. Então eu faço comparação entre ambas, e dessa forma eu vou aperfeiçoando. Aí eu termino lendo, termino o turno noturno de estudos bíblicos, lendo a versão de Martinho Lutero em alemão. Sublime. A versão do século XVI. É claro que com aquele alemão, você praticamente não se faz comunicar-se hoje com os alemães atuais, né? Mas é algo maravilhoso. Eu amo a palavra de Deus. O meu estudo principal é o da Bíblia Sagrada. Eu leio os outros livros? Leio, mas como eu os leio? Olha, hoje eu não posso mais ficar detido em um livro por muito tempo. Então, leio-os dinamicamente. Quando os assuntos que eu leio, eu passo, eu procuro deter-me naqueles assuntos que ainda não conheço. É dessa forma. É claro que não estou menosprezando os autores, porque eu também sou autor. Mas, devido à minha idade, devido à urgência do nosso tempo, devido às dificuldades de nossos dias, eu devo dar toda a prioridade à Bíblia Sagrada. Quanto aos outros livros, eu devo tirar deles o maior proveito possível em pouco tempo. Mas não fico sem os ler. Não quero uma biblioteca grande. A minha biblioteca não é grande. Deve ter uns 500 ou 600 livros, teve mais. Eu enxuguei ao máximo, porque eu acredito que a nossa biblioteca deve ser portátil, como a do apóstolo Paulo. Disse a Timóteo: Timóteo, quando vieres, traga a minha biblioteca, os livros e principalmente o pergaminho. Ou seja, era uma biblioteca que podia ser transportada por um único homem de um continente para o outro. Eu não posso ter uma biblioteca de 15 mil ou 20 mil livros, porque eu não terei vida suficiente para isso. Sabe quantos livros alguém terá lido tendo uma vida intelectual de 70 anos? No máximo 4 mil livros. 4 mil livros. Então, devemos ler bem, escolher bem os livros para ler. O Rui Barbosa, segundo dizem, tinha uma biblioteca de 37 mil volumes. Eu vi parte de sua biblioteca no Rio de Janeiro quando lhe visitei a casa. É uma biblioteca maravilhosa. E cada volume deve ter entre 800 e 1000 páginas. Bruno, você não consegue ler toda aquela biblioteca, mesmo se você vivesse tanto quanto Matusalém. E não estou exagerando. Então, o bom mesmo é ler os melhores livros, digeri-los, extrair deles todo o conhecimento. E a nossa cultura se faz
quando oramos, quando lemos a Bíblia, quando conversamos com o irmão, como estou fazendo agora com meu querido Bruno, quando ouvimos palestras. Eu assisto aulas diárias. Tenho o YouTube, eu assisto aulas em francês, em inglês e em italiano. Coloco o letreiro em inglês, procuro ouvir também, né? Procuro ouvir em francês, é mais fácil, em italiano. Olha, eu assisto palestras quando eu quero, quando estou pesquisando um assunto, além de ler sobre o assunto, eu assisto aulas. E no YouTube, nós temos grandes universidades. Uma vez o senhor me disse que o teólogo ele tem que ser um homem do livro sagrado. Por isso que Salomão disse, né, que não há limites para se fazer livros, mas para se ler há. Por isso que a gente tem que escolher bem quais a gente vai ler, né, pastor? Olha, nós não conseguimos ler. Eu não digo todos os livros publicados no Brasil anualmente, livros seculares e evangélicos. Não conseguimos ler sequer os livros evangélicos lançados em nosso país, em língua portuguesa. Nós não podemos ler o tempo todo também. Temos de orar, frequentar a igreja, trabalhar, almoçar, jantar, estar com a nossa família. Mas devemos ter disciplina para estudar. E graças a Deus eu tenho disciplina para estudar. O Senhor Jesus fez-me um homem disciplinado. Recentemente, o senhor publicou um livro pela Edições Bernard Johnson. Foi o último livro que o senhor publicou até agora, né? E eu fiquei muito feliz com esse livro, pastor. Por quê? Porque ele é um livro que ele combina a erudição bíblica sem deixar a devoção bíblica. É um livro que, quando a gente lê, a gente percebe que tem ali a erudição bíblica, tem o trabalho do estudioso, mas tem o trabalho do homem de oração, do homem que dobrou os joelhos para orar e fazer aquele livro. Não foi um livro simplesmente do gabinete do teólogo, que foi feito só em cima de livros e formulações dogmáticas, mas foi um livro que o senhor, tenho certeza que o senhor fez debaixo de muita oração. E o senhor tem trabalhado em novos livros? Olha, que o senhor possa falar. Sim. Eu tenho um livro já terminado. O Senhor tem me dado graça para escrever, tem me dado saúde para escrever. Eu já terminei um livro, eu estou deixando amadurecer para dar uma nova revisão. E já tenho outros em vista. Deus tem me abençoado. E as edições Bernard Johnson, essa casa de obreiros, evangelistas e pastores, tem sido uma bênção muito grande em minha vida. Quando venho para cá e converso com você, com o Gunnar, com os irmãos, com os obreiros que aqui estão, sinto-me renovado. Mas estamos escrevendo enquanto o Senhor me der vida e saúde. Eu escreverei. Quando ele disser, Cláudio Nor, a sua missão terminou, vamos à casa do Pai. Aí estarei com o Senhor nos céus. Eu orei ao Senhor, Pai, eu não quero viver aquém do quinhão de vida que tu me estabeleceste nesse mundo. Quero vivê-lo, quero servir-te, quero escrever, mas escrever apenas o que convém à sã doutrina. Porque em breve, o Senhor Jesus irá buscar a sua igreja.
e que ninguém se engane. Aquela normalidade ou pseudo-normalidade que tínhamos antes de 2020, antes da pandemia, não voltará. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de urgências. Antes, as grandes crises da humanidade demoravam às vezes 100 anos, ou 500 anos, ou 30 anos. Hoje não. Hoje, as crises são praticamente semanais. Os jornalistas e analistas internacionais não conseguem digerir as urgências que vimos tendo no mundo. É algo muito difícil. É algo muito difícil. O momento hoje é dificílimo. Então, eu não posso perder tempo. Eu quero escrever livros para edificar a igreja, para avivá-la, para levá-la à sã doutrina, a ter um compromisso maior com o Senhor. Eu não quero escrever livros simplesmente a erudição pela erudição. Eu quero ver a igreja do Senhor sendo resgatada em sua herança pentecostal e bíblica. Os momentos são difíceis. E aqui com os irmãos, nas edições Bernard Johnson, na ETAD, eu sinto bem acolhido, abençoado. É uma nova etapa de minha vida. Senhor, para os irmãos que sonham em escrever um livro um dia, qual conselho o senhor tem? Em primeiro lugar, agarrar-se à Bíblia Sagrada. Lê-la pelo menos 3 capítulos diários. E aqueles que querem aperfeiçoar-se na Bíblia Sagrada, que façam cópias de 10 versículos por dia. Peguem um caderno, escrevam 10 versículos, procurem ver como os versículos foram escritos e, para tanto, eu recomendo 3 versões. A versão revista e corrigida, muito querida das Assembleias de Deus. A revista e atualizada, que é um primor na língua portuguesa. E a Bíblia corrigida fiel. É uma outra excelente versão também. Que leiam bons livros, que quando forem escrever um e-mail, procurem escrevê-lo da melhor maneira possível, como se estivessem escrevendo um livro. Leiam os clássicos da língua portuguesa. Leiam os bons livros evangélicos, aqueles que foram bem escritos, bem revisados, aqueles que glorificam a Deus pela excelência editorial. E escrevam, tornem a escrever, leiam em voz alta para ver se a redação tem fluência. Quando lemos a Bíblia Sagrada, nós observamos que é uma leitura fluente. Por quê? Os tradutores iluminados pelo Espírito Santo, nem toda tradução é iluminada pelo Espírito Santo, porque algumas traduções são feitas para desmerecer a Bíblia Sagrada. Mas as traduções feitas por homens santos contam sim com a iluminação do Espírito Santo. A gente vê que a leitura flui. Escreva. Se você quer ser um desenhista, você tem de desenhar. Tem de praticar sempre. É como Leonardo da Vinci dizia a um discípulo seu: desenha. Não é? Então devemos escrever. Escreva. E não deixar de escrever jamais. Eu escrevo todos os dias. Eu escrevo
Deus tem me dado graça, não é força. Geralmente eu escrevo 2 trabalhos. Trabalho um livro e depois eu trabalho as minhas postagens no YouTube. São postagens escritas por quê? Porque fazendo-as escritas, eu economizo tempo. Se eu for falar, eu posso ser redundante algumas vezes e o vídeo fica muito longo. Então, eu escrevo, corrijo, e ultimamente eu tenho apresentado as razões, né? 6 razões porque eu acredito em cura divina, tal, tal e tal. Então, dando uma síntese do assunto, para que quem está assistindo possa captar melhor o assunto. Pastor, o senhor tem atuado na ETAD, nas edições de Bernard Johnson, como conselheiro bíblico. O que faz um conselheiro bíblico? Um conselheiro bíblico recebe eventualmente consultas. Pastor, tem esse livro que diz tal coisa acerca da Bíblia, está certo? Eu vou examinar. É claro que um consultor teológico ou um conselheiro bíblico não tem condições de ler todas as obras de uma editora. Há editoras que recebem 400 obras para serem examinadas. E você não consegue ler 400 livros em um ano. Então, um consultor, ou em meu caso, um conselheiro, recebe consultas, perguntas, olha, acerca desse assunto, é desse jeito? A gente faz muitas perguntas mesmo possível. Muitas perguntas, graças a Deus. Pastor, para a gente caminhar para o final, quais conselhos o senhor tem para nós que estamos galgando os primeiros degraus da teologia? Olha, em primeiro lugar, ser crente, temente a Deus, santo, acreditar na Bíblia. Não faça teologia se você não é convertido. Não faça teologia se você não nasceu de novo. Não faça teologia se você não foi chamado para esse serviço. Não faça, por favor. Aprenda outra profissão, a ser padeiro. Aí faça um excelente pão. Eu admiro os padeiros, principalmente aqueles que procuram apresentar um produto de excelência. E assim também deve ser o nosso produto final, o nosso labor teológico. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos apresentar o pão para a igreja, que é o pão da vida. E devemos ser santos. Devemos corrigir as nossas falhas, pedir perdão dos nossos pecados ao Senhor, andar com Ele, como Enoque. Enoque, depois de sua conversão, que se deu no 65º ano de sua vida, diz que ele passou a andar com Deus e andou 300 anos com Deus. Agora, creia na Bíblia. Às vezes o aluno entra em um seminário, graças a Deus não é o nosso caso aqui. A primeira mensagem que ele recebe: você entrou num seminário, então esqueça tudo quanto você aprendeu, porque a partir de agora você está em um seminário e vamos estudar teologia. Esqueça a Bíblia, esqueça a oração. Ou seja, o infeliz que diz tais coisas tem consigo todos os pressupostos incrédulos, ateus, histórico-críticos. Ele jamais abrirá mão de seus pressupostos, mas quer que eu, como aluno, deixe todos os meus pressupostos áureos, oriundos da Bíblia Sagrada, de lado, para aceitar os seus pressupostos. Não aceitem tais coisas. Não aceitem, por exemplo, aquele que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus porque estão estudando teologia. Que teologia é essa? Que matéria é essa? Que procura desconstruir a palavra de Deus.
Porque aqui temos uma nova hermenêutica, ou seja, hoje nós temos uma hermenêutica que se tornou mais preciosa em algumas academias do que a própria teologia bíblica que até então vínhamos estudando. O que está acontecendo? Não frequentem tais seminários. Não frequentem. Se o seminário não tem a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, e se não a interpreta pelo método gramático histórico, ou seja, o mesmo método hermenêutico usado pela Igreja Apostólica, pelos irmãos antioquenos de Antioquia, pelos reformadores, pelos pais fundadores das Assembleias de Deus, que tem a Bíblia Sagrada como a palavra do Senhor viva. Meu Deus do céu! Por que vamos adotar agora o método histórico crítico? Adotemos o mesmo método que os santos usaram. Eu não vou ler a Bíblia para criticá-la. Eu vou lê-la para ser criticado. Porque em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que quando eu leio a Bíblia, é como se uma espada bigume de 2 gumes me entrasse pela alma e fosse até a divisão entre a minha alma e o espírito e até ao conjunto das minhas medulas. Meu Deus do céu, Bruno, quem faz teologia tem a obrigação de ser um homem de Deus. Ou você é um homem de Deus, ou você é um homem de Satanás. E se for um homem de Satanás, será lançado no inferno. Então, dos seminários, nós esperamos apenas uma coisa: que saiam homens e mulheres santos para esta etapa final da Igreja do Senhor aqui na Terra. Porque a situação está muito difícil. E não esperem aquela normalidade pré-pandemia, ela não virá. Nós seremos sobressaltados a partir de agora por crises quase que semanais e diárias. Para termos, por exemplo, uma grande conflagração mundial entre o Ocidente e o Oriente, não custa. Por esse motivo, sejamos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Eu não quero ser envergonhado no tribunal de Cristo e nem no juízo final. Já imaginou? Ah, Senhor, eu era um teólogo. Eu li a tua palavra. E o Senhor, pois é, meu filho, pois é. Eu acho que ele não nos tratará de filhos, não. É ímpio. Apartai-vos de mim, malditos. Eu sei que você lia a Bíblia. Mas você lia a minha palavra para desconstruí-la, para destruí-la, para desacreditá-la. Então, aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Bruno, precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado. Aqui está a palavra de Deus. Vamos destruí-la agora? Eu quero entrar no céu. E olha que teólogos vão para o inferno também. Como pastores que não cuidam bem das ovelhas vão para o inferno também. Então, tomemos cuidado. Coisa séria, né? Bruno, o Cordeiro morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, mas está atento às nossas igrejas e congregações. E o recado que eu posso dar é: o Cordeiro está irado. Meus irmãos, a gente vai ficar por aqui nessa entrevista com o pastor Cláudio Honor. Podemos aprender muito sobre a Bíblia aqui com ele. E, pastor, obrigado por o senhor ter cedido um pouco do seu tempo, ter vindo lá do Rio de Janeiro para conversar com a gente aqui. Olha, quem agradece sou eu. Eu sou agradecido pelo irmão Bruno, pelo irmão Gunnar,
por toda esta congregação do ensino teológico, pelas edições Bernard Johnson. Sou agradecido. Que Deus os abençoe. Deus é maravilhoso. Pastor, vamos orar para a gente terminar? O senhor pode orar? Assim. Nosso Deus e nosso Pai, agradeço-te, ó Deus, por estar aqui, pela vida da idade, pela vida, Senhor, das edições Bernard Johnson. E eu quero, Senhor, que a idade chegue até os confins da terra. Tu sabes que não temos os recursos suficientes para isso. Mas o nosso socorro vem de ti. E eu quero, enquanto não venhas arrebatar-nos, quero ver os nossos livros didáticos, a nossa linha editorial, edificando vidas, onde quer que se fale a língua portuguesa. Ó Senhor, abençoa o nosso presidente, irmão Terry Johnson, o Gunnar, o Bruno. Abençoa, Senhor, os teus santos. Ó Deus eterno, e ajuda-nos a ser santos, porque tu dizes na tua palavra de forma muito clara que se não o formos, jamais veremos o teu dia. Obrigado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Até a próxima semana. Amém.